Não, tá calor. Boa noite a todos. Agora o calor não vai. Sejam todos bem-vindos. Miguel pediu para que eu fizesse a prece que antecede a palestra dele. Então vou convidar todos para sentar bem confortável na cadeira, com os pés bem plantados no chão e agradecer aos mentores individuais de cada um de nós, aos mentores dessa casa, que sempre nos recebe de braços abertos, sempre nos renova a energia, transmutando a energia positiva, negativa em energia positiva. Que tenhamos muita luz, que tenhamos muita fé e muita esperança, que vão nos ajudar a transpor as nossas dificuldades que temos nessa jornada que fazemos encarnados aqui na Terra. Que Deus, que o Mestre Jesus e a nossa Mãe Maria nos protejam, nos guardem e nos iluminem, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Parabéns aos corajosos que não temem, né, a distância e o frio e a intempérie. E também por aqueles que aqui não estiveram hoje, né, por razões diversas, mas que gostariam de estar. Acho que a gente dedica a prece do José também. Faz tempo que eu não falo na segunda-feira, mas sempre é um desafio, uma oportunidade, um compromisso, né, a gente se colocar numa posição de conversar em nome de um ser tão humilde e tão grande quanto é Jesus. Não quanto ele foi, quanto ele é. E a gente cada vez mais, à medida, né, que vamos amadurecendo e o tempo vai passando e a nossa espiritualidade, né, vai se acomodando dentro da gente, a gente percebe o quantas vezes ele nos acolheu ao longo da nossa jornada na carne, nesta reencarnação, que não é a primeira e não será a última, e que é cheia de desafios. Eu faço isso como um exercício de vontade para me manter em equilíbrio, a repetição constante daquilo que Jesus ensinou para mim refletir muitas vezes de acordo com cada acontecimento, com cada momento, com cada vibração que o meu espírito me traz para a consciência, porque a gente precisa exatamente disso como um remo para nos manter navegando em águas tranquilas ou em águas turbulentas. Não é fácil a encarnação para ninguém. Parece fácil porque nós temos um montão de tecnologia que não tinha nas outras vidas que nós vivemos. Então nós estamos na ilusão de que hoje em dia não é tudo pode ser resolvido pela matéria, pela ciência. O Espiritismo também é ciência, mas ele traz uma ciência no seu método de investigação daquilo que vai além dos nossos olhos, que é também semimaterial, que são os mundos ao qual nós vamos transitando entre as nossas existências, não é? Entre os nossos pensamentos, sentimentos, entre as nossas vidas, com razões que aos poucos nós vamos entendendo o significado e aceitando a vontade de Deus dentro dos nossos propósitos. Nós estamos, né, permanentemente sendo desafiados dentro de uma jornada evolutiva a sairmos do lugar comum, que é o estacionar numa zona de conforto,
aonde nós fiquemos ali, né, encolhidos, sem mais necessidades ou sem mais desafios, sem mais oportunidades de estendermos a nossa consciência para o além, igual como está num livro do André Luiz, que, se não me engano, é o segundo livro, não é da série, que é A Lenda do Peixinho Vermelho. Tinha lá um aquário e só tinha um furo naquele aquário que dava para um oceano, que era muito maior, muito mais desafiador. E um peixinho resolveu que ele queria passar por aquele aquário e saber o que tinha depois. E ele era zombado, né, pelos outros, achava que a vida estava boa ali, porque todo dia eles tinham alimento, né, e alguém lá dava alimento, todo dia eles tinham água pura, porque tinha lá, né, quem limpava o aquário. Mas ele sabia que existia mais que aquilo. Enquanto os outros engordavam, ele se preparava e fazia, né, a renúncia, comia só o necessário para sobreviver, para passar por aquele buraquinho, e passou. E viu então um oceano amplo, né, de perigos, é verdade, mas de desafios, de belezas e de coisas que o levaram a ter uma consciência mais ampla do universo, que Deus estava além daqueles limites, e voltou para contar para os outros, não é, pelo mesmo buraquinho, e todos continuaram a rir, né, continuaram a zombar, dizendo que ele era um louco, e ele foi embora de novo, triste, até que veio, né, uma tempestade e o aquário foi levado junto embora, e todos os peixes, né, perderam a oportunidade de evolução, igual a que o peixinho vermelho conseguiu, porque ele escolheu outro caminho. É parecido com a porta estreita que Jesus citava, não é? A porta estreita, que era mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha, não é? Do que na parábola que está escrita, um rico entrar no reino dos céus, né? Então há muita controvérsia em torno das riquezas, mas ele quis também nos dizer que nós, apegados ao que nós estamos conquistando aqui para a nossa sobrevivência material, porque é necessário que tenhamos o trabalho digno, não é, para ganhar o pão com o suor do nosso próprio rosto, na hora de deixar, esquecemos, não é, que não pertence a este mundo aquilo que nós conquistamos como utilidade, como empréstimo de Deus. O que pertence mesmo é o nosso coração e a nossa consciência, e Jesus dizia, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Estava assistindo agora de tarde, enquanto trabalhava, né, os milionários jogadores de futebol jogando lá de 400 milhões para 500 bilhões. O que uma pessoa só vai fazer com tanto dinheiro, né? Chega a ser até humilhante para quem está vivendo, né, a vida trabalhando, e por outro lado a fome, né, galopante, né? Tem tanta gente dormindo no frio aí na rua. É verdade. Então, vão responder também por essa responsabilidade, cada um segundo as suas obras, porque Deus permite justamente, né, as contradições, talvez até muitos façam o bem com tudo isso. Não podemos achar que tudo vai ser exatamente, né, a mesma coisa. Nunca foi e nunca será. Mas também poderíamos já estar num mundo melhor, materialmente, se tivéssemos já avançado um pouco mais na questão da solidariedade e da caridade, né? Caridade material e a caridade moral. Então, nessa repetição que nós falamos aqui, procurando simplificar o máximo possível o exemplo de Jesus que vem até os dias de hoje, está tudo registrado no Evangelho segundo o Espiritismo como orientações importantes. Ou seja, nós temos um mapa do que pode nos trazer de benesses a doutrina espírita cristã e outras religiões, né? A doutrina espírita, ponto, é cristã, porque segue o Evangelho e os princípios de Cristo, observando os mundos espirituais, os mundos que continuam e trazendo mais claro, né, aquilo que, para benefício de alguns poderosos, foi colocado como mistério da fé no passado, que de mistério não tinha nada. Jesus, desde que veio ao mundo, desvendou os mundos espirituais, mostrava que a vida continuava, saiu, né, do seu corpo embalsamado como espírito e apresentou-se materializado, ficou registrado não somente por médiuns, por todos que quisessem ver, ficou 40 dias, não é, andando
já tendo desencarnado, não era um corpo que levantou, porque seria contra a lei de Deus. Era um espírito de Jesus que estava ali, mostrando, né, que ele venceu o mundo e que a vida continuava, e que era possível ter outras aspirações além daquilo que nós temos entre o nascimento, né, a existência aqui neste mundo físico e o desencarne. E quais são? Quais são os nossos desafios, então, já que nós estamos aqui, não temos o direito de sair sem a permissão de Deus? Na verdade, é isso mesmo. O Evangelho fala muito bem. São grilhões da carne. O que são grilhões? Né? São correntes. Não é? A canga. Nós estamos presos no corpo. Nós estamos subordinados à lei da reencarnação, graças a nós estarmos inscritos no ministério da reencarnação, antes desse nosso nascimento, e por caridade, por misericórdia, o nosso querido Criador permitiu que voltássemos à oportunidade de exercitarmos então as nossas forças pelas necessidades que o corpo material tem. Que no princípio, né, a mãe da gente nos dá do próprio corpo, né, do próprio líquido do corpo dela, do sangue, não é? E depois a gente vai, né, andando com as nossas pernas. É por isso que o sagrado, né, da maternidade diz que mesmo que a mãe tenha abandonado, e só para o fato dela não ter abortado, já é digno de gratidão para o espírito que reencarna. Né? Mesmo que ela tenha abandonado. Que ela vai responder pelo abandono, é claro. Mas, enfim, nascer, viver, morrer e continuar até conseguirmos uma felicidade mais estável é da lei de Deus. E Jesus Cristo, que já havia vivido todo o processo evolutivo muito tempo antes, não é, de nós existirmos no seio de Deus, que não tem começo e não terá fim. Nós tivemos um começo e teremos, né, a oportunidade de vivermos infinitamente pela misericórdia de Deus. Nossa consciência não vai se apagar, jamais. Temos a responsabilidade individual de entender o que Jesus pediu, então, com este exemplo, sendo que a vontade de Jesus e de Deus era a mesma. Eu vim, né, e eu e meu Pai somos um. Ou seja, por que nós estamos pensando? Por que nós saímos da nossa casa para estarmos aqui agora? Saímos lá do plano espiritual, onde nós estamos aqui conversando, não é? E juntos tentando iluminarmos, né, os nossos sentimentos. Para entender justamente aquilo que nós falamos aqui, que nosso amigo ajudou, né? Que enquanto, né, os milhões rolam nas fortunas, não é? Muitos pelo outro lado, e às vezes até próximo, né, na mesma fronteira, né, estão sofrendo a necessidade da fome, do frio, do abandono, das experiências biológicas. Lembrando que Jesus disse claramente que o seu reino não era deste mundo, de que valeria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Não é a condenação ao trabalho, não é a condenação à riqueza, jamais, não é a condenação ao progresso, porque o progresso é uma lei de Deus. Todos nós, a cada um segundo as nossas obras, temos o direito de desfrutarmos do fruto do nosso trabalho. Mas o que nos move mesmo numa reencarnação é o autorresgate das nossas dívidas morais que semeamos com os nossos semelhantes nesta existência ou nas outras. E não foram poucas. A gente compra o mal à vista, mas Deus é tão bom que nos deixa pagar o mal que nós fizemos a prazo. Não é olho por olho, dente por dente. Nós temos que estudar os livros de Allan Kardec, né, sendo que o céu e o inferno fala muito amplamente sobre a justiça divina, que são todas as ideias que Jesus colocou nos nossos corações empedernidos na época no egoísmo, na reencarnação repetitiva de erros contínuos, aonde achamos, não é, que a vingança e a rebeldia é o melhor caminho para o quê, né? Para mais vingança, né, e mais rebeldia. Violência gera violência, não é? A paz gera o resultado sem desequilíbrio e sem fim de um amor
que pode ser mais profundo e mais consolador à medida que nós repetimos exatamente a lição até que ela se grave no nosso coração. Muitas vezes a gente é carregado, não é? Como o exemplo de crianças são pegas pelas mãos, né? A gente leva para a escola, a gente busca na escola, a gente supervisiona a lição, os professores. Depois disso, muitos gostariam, né, que fosse assim. Você vai, conforme o grau de responsabilidade, vai abonando, né? Olha, vai ensinando. Não, você não fez isso, vai ter uma responsabilidade. Fez isso, fez aquilo. Mas na vida adulta, deste plano, não. E aí, somente a nossa consciência, que é o verdadeiro tribunal da nossa alma encarnada, é que vai nos dar a certeza de que nós estamos andando no caminho que nos resgate, ou que nós estamos perdendo o tempo. E teremos que recomeçar mais tarde, não é? Porque as oportunidades são infinitas. Portanto, tudo bem, não é o fim, mas também não é possível, por sermos eternos, imortais, que sejamos tão ingratos conosco mesmos e desperdicemos de maneira tão infantil a grandiosidade das energias que são nos colocadas à disposição para pensarmos, para sentirmos, não é? Muitas vezes eu já fiz esse raciocínio, desde a escola, né, quando se falava da compostagem, eu achava muito legal estudar, né, que o nutriente de uma casca de laranja se desmanchava e na terra, né, alimentava a minhoca, e que abria a terra para fazer o oxigênio e que nascia uma planta. Né? Aquilo que nós comemos hoje no almoço, né, virou energia, que nos trouxe até aqui, que nos deu calor, não é? Que nos deu... Então essa química, esse milagre, entre aspas, né, essa ciência que faz a gente pensar e sentir e sermos individuais, jamais alguém com um mínimo de sensatez vai atribuir ao acaso. A inteligência de Deus, portanto, é apresentada pela natureza que nós somos, e a sua bondade também nos é dada à medida que nós vamos tendo esta justiça divina nos dando infinita oportunidade de recomeço. Infinita. Mas nós somos, muitas vezes, insistentes em desafiar a autoridade divina. Por que razão? Eu desconheço. Se eu soubesse, né, a fórmula de Jesus amar, é certo, né, que seria mais fácil o progresso, mesmo que não tenha sido fácil para ele, né, a ingratidão que ele viveu, né, a violência, e ao ver o nosso sofrimento. E o próprio encarne de Jesus, o próprio fato de um espírito tão amplo ter que reencarnar, né, numa matéria tão relativamente, né, primitiva e com pessoas tão, né, mal educadas que nós éramos, no sentido da espiritualidade, e ainda nos amar, dizendo: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, e nos dá esperança porque nenhuma ovelha se perderia, e dizendo ainda para amar os inimigos, ou seja, né, porque eles também não se perderiam e mais cedo ou mais tarde, né, encontrariam todos, né, um reino mais amplo de paz, de felicidade e de amor. Nós não conquistamos isso ainda. O senhor falou da fórmula, eu acho que nós que somos nesse planeta provas e expiações, o orgulho e o egoísmo nosso é muito grande e impede de a gente amar o próximo de verdade. É verdade, é uma reflexão, parece bem simples, mas na prática, o que nós estamos fazendo não é para andar na direção de um real sentimento de amor, né? Porque quando se fala em orgulho, nós ainda nem sabemos o que é esse sentimento dentro de nós. Ah, mas eu tenho orgulho porque os meus filhos, né, são isso, são aquilo. Eu tenho orgulho porque eu conquistei isso. É orgulho ou satisfação, né? Ao mesmo tempo que eu tenho orgulho de que qualquer ofensa que me façam eu não perdoo, né? E assim por diante. Os romanos eram um exemplo de orgulho, porque era quase um sinônimo de arrogância, porque eles não perdoavam
porque eles se achavam implacáveis e não tinham medo de nada, né? Tanto que a águia romana era conquistada a ferro e fogo, e os soldados mercenários e cruéis queimavam as vilas e avançavam as fronteiras do império, a mando do roubo, e os seus generais cada vez mais violentos. Sem medo, porque não creiam em religião nenhuma, criavam os seus próprios deuses, e eram muitos, não é? E não achavam que isso teria uma punição no tempo e no espaço. E até hoje muitos pensam como os romanos. Está no Evangelho de João Evangelista, né, que mais uma vez se levantaria, né, a águia romana, na arrogância e no orgulho, na tentativa de impor um império material que Jesus há 2000 anos disse, né, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Mas um exemplo contrário de humildade, e tem um livro muito interessante do Augusto Cury, que é um psiquiatra, ele não é espírita, né, e é a análise da inteligência de Jesus e dos apóstolos, e ele justamente surpreendeu os apóstolos que confiaram naquele ser depois de milagres, convivendo com a sua simplicidade, que os milagres não eram contra a lei de Deus, era apenas uma força de energia muito grande, capaz de colocar as moléculas daqueles corpos no lugar onde eles deveriam estar, como faz a ciência hoje, né? Hoje em dia se troca perna, se troca braço, né? Já se tem, agora se falou aí num produto que consegue eliminar, né, energias negativas das células dentro da gente. Os japoneses são muito avançados nisso porque já são espíritos antigos. Tem já também experiências do Japão com célula-tronco que não gera rejeição, que eles conseguem curar a córnea, ou seja, conseguem fazer um cego voltar a ver. É ciência. Jesus fazia isso pela força do Espírito, da força de Deus, mas também com ciência, das cirurgias espirituais que são possíveis. Ele era Jesus, já estava bilhões de anos na nossa frente em termos de evolução, aonde nós vamos chegar. E os apóstolos, percebendo isso, vendo isso, não é, achavam que ele faria da vaidade, do orgulho romano, sinônimo de humilhação, como era na época, né? Qualquer rei vencido era exposto, né? Como até hoje continua sendo, e humilhado em praça pública. E Jesus se ajoelhou aos pés dos apóstolos e lavou os seus pés. Isso aconteceu. A gente às vezes esquece, né, dessas simbologias. Então aquilo, por exemplo, por apóstolos que não por acaso Jesus Cristo escolheu-os com imperfeições humanas, já tinha um cálculo que deveria chegar até hoje, nos trazendo como exemplo a transformação que nós podemos chegar para sermos felizes, ainda que tenhamos espinhos e dores a suportar no mundo de provas e expiações. Ainda que as chagas dos erros que cometemos não estejam completamente sanadas no coração dos nossos inimigos, entre aspas. Como diz o Divaldo, o importante é não ser inimigo, né? Tê-los é impossível. E este trabalho que Jesus fez, então, Augusto Cury pega apóstolo por apóstolo e analisa a personalidade de todos. E Pedro não queria nem, né, que Jesus fizesse aquilo, porque ele achou que era diminuir a grandeza, né? Imagine, por exemplo, se nós recebêssemos aqui agora a visita de um presidente da República, seja ele qual for, né? E se ele se ajoelhasse para lavar os pés de alguém, né? Era o que eles imaginavam. Jamais um imperador romano faria isso. Ele era servido, tinha escravos, tinha, né, o poder da vida e da morte sobre os seus asseclas e sobre aqueles que ele conquistava. E Jesus dizia, não é? Eu não vos julgo, porque eu também não tenho vontade de julgar, mas vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Então Jesus falava ao coração das pessoas, que as pessoas deveriam amar a Deus como a si próprias, porque o egoísmo e o orgulho é o exagero do amor. Calígula dizia-se, não é? Um imperador sagrado, e era totalmente pervertido, né, por o azar dele próprio, que teve a oportunidade de mudar, não é? E cada um será recebido, sim, conforme as suas obras, porque nenhum deles será eliminado, nenhum dos santos que nós conhecemos teve a sua santidade conquistada sem o esforço, sem o trabalho. Jesus, quando nos trouxe, não é, a visão
de que Judas o entregaria pelo valor de um escravo, 30 moedas, não apontava isso como uma acusação, mas como uma lástima de quem percebe, né, um irmão que é incapaz de entender que o reino não era aquele que o Judas queria, que era uma reação mais vigorosa de Jesus, né? Porque achava-se então que se Jesus foi crucificado na cruz e espancado, humilhado, né, pelos romanos, como ele seria o Salvador que eles esperavam? Todos os apóstolos ficaram perturbados por um tempo, não é? Pedro, quando negou, estava no pátio lá, e Jesus foi tão bom que, sabendo disso, né, não o acusou, mas porque ele tinha também uma missão a continuar, não é? Se ele tivesse sido ali crucificado junto com Jesus, a própria igreja, o próprio cristianismo nascente estaria comprometido sem o trabalho que Jesus tinha feito na consciência de Pedro, para que ele pudesse pregar o evangelho e fazer milagres depois. E quase que fugiu de novo, né, quando foi preso, né, disseram para ele fugir, ele foi até a saída da cidade, daí ele voltou. E foi crucificado de cabeça para baixo. E os outros todos, São Paulo foi decapitado, só São João, né, que viveu até aos 90 e tantos anos, mas aí, né, o seu árduo trabalho foi, né, de profetizar o final de tempos difíceis como esse que nós estamos vendo, que é um fim de era, não é um fim de mundo. Mas, né, é necessário que isso aconteça, e Jesus dizia, para que os mansos e misericordiosos reconstruam uma terra que passará de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração do bem. Não há problema nenhum em nos curvarmos diante da verdade cristã, se conseguirmos observar, né, que temos o direito de errar e de recomeçar, mas insistir no erro vai diminuindo essa liberdade, que é fruto do direito. Ou seja, à medida que nós vamos insistindo nessa transformação negativa para o mal, na carne às vezes a gente não sente. Apesar de que a expressão do mal fica, né? Mas dá para disfarçar um pouco mais, com botox. Agora, nos planos espirituais, o perispírito é como se fosse uma massa de modelar. E Deus é tão bom que limitou os nossos sentidos a apenas 5. Porque se nós víssemos, a gente não ia aprender por amor, a gente ia aprender por medo. Que foi o que a era medieval tentou aplicar, né, com os demônios, para que o medo trouxesse a opressão. E a opressão trouxesse a conquista da consciência cega. E a consciência cega, né, restringindo, portanto, a liberdade de pensamento e coagulando os sentimentos. Porque você odeia quem te oprime, você não ama, né? O escravo nunca amou o seu senhor. E Jesus ensinava o amor, né? Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Foi dito agora recentemente, né, que primeiro vem a bomba, depois a paz, né? Foi dito, né? Vocês viram? Em Israel, né? E nem tem razão nessa guerra, mas nunca nenhuma guerra tem razão. Mas jamais virá primeiro a bomba, depois a paz. A paz romana também existiu por muito tempo e era feita pela espada. E quem com ferro fere, com ferro será ferido. É o novo império se levantando, como disse Jesus, com perfeição. São Mateus, né, no capítulo 24, dizendo que haveria umas guerras, rumores de guerras. Mas nós estamos aqui para curar o nosso coração, para não temer o que está acontecendo nessa transformação, porque caiam 1000 à minha direita, caiam 1000 à minha esquerda, aqueles que estiverem comigo não cairão, disse Jesus Cristo, né? Que é a bênção do amor, de que nós não temos todas as variáveis do que acontece no universo nas nossas mãos, né? Nós temos que agradecer, como o próprio São Mateus dizia, muitas das coisas que hoje nós nem percebemos a presença de Deus nos mantendo vivos, não é? Evitando que asteroides caiam na Terra e nos eliminem, porque se Ele nos criou para sermos felizes. Mas que escolhamos o caminho da felicidade pela vontade própria, pelo livre-arbítrio.
O livre-arbítrio mal exercitado gera problemas terríveis nos planos astrais inferiores. Não é? Tá aí também nos evangelhos que Jesus foi aos lugares de sombras, né, e determinou, né, que aquele mal teria uma limitação. E sendo que se nenhuma ovelha se perderia, aquele mal também não vai se perder. Só que por mais tempo, né, ele se prolonga e o choro, o ranger de dentes, né, o sofrimento depois levará muito tempo até que a gente encontre de volta o caminho da paz, da liberdade, da santificação. Eu vou concluir já, só para manter o raciocínio, né, claro, de que o nosso coração ele muda com docilidade, que nós precisamos nos acostumar a ter. Com serenidade, que nós precisamos nos acostumar a ter. Com vontade e com insistência no bem. Né? Mesmo que nós ainda tenhamos, como disse São Paulo, né, a vontade de fazer o bem, mas eu ainda faço o mal. Porque vejo que São Paulo, que era muito estudado, era uma sumidade na sua doutrina judaica, perseguidor de cristãos, quando ele se converteu ao cristianismo, ele teve o mesmo vigor na direção contrária. Só que os inimigos que estavam no plano astral dele não queriam saber se ele era, não, as famílias, as pessoas, a própria consciência dele. Então ele sofreu a lei de ação e reação com a dignidade daqueles que se arrependem, daqueles que pedem o perdão e dos que resgatam. Quase tudo numa única existência ao trabalhar de volta para Jesus. Porque a fé real só nasce da confiança. A partir do momento, né, que você confia na tua própria existência, você verá que Deus deixou aqui a sua imagem e semelhança, né, como disse uma mensagem de Meimei, que é um espírito que se manifestava através de Chico Xavier, que viajou por muitos lugares procurando Deus, sendo que está dentro da gente. Então esse Deus que a gente pode se comunicar nos liberta, nos salva, todos os dias. Bem rapidinho uma historinha, eu estava aqui na rua de baixo, levando a minha filha e a amiga dela na casa dela outro dia, com chuva, e eu não ia passar por aqui, porque a amiga dela mora aqui. Desceu aqui da rua, da Itália Trave aqui, eu estava na Visconde de Itanel, o carro desceu sem frear. Como daqui ali na porta, eu estava aqui, eu parei aqui, ele passou ali. Se ele um segundo que eu tivesse mais para frente, ele ia pegar meu carro, minha filha, minha amiga dela no meio. Eu ia desencarnar, ia ser uma tragédia. O que me tirou disso? A sorte? Não creio. O acaso? Também não creio. Talvez fosse o meu destino se eu não tivesse buscando a verdade e o amor para me libertar do olho por olho, dente por dente, que é o sofrimento inútil. No Evangelho tem aqui o bem e o mal sofrer. O amor cobre a multidão de pecados. Em outro momento, talvez acontecesse uma tragédia e eu seria vítima apenas de mim mesmo. Eu posso, em algumas variáveis, mudar o meu destino? Posso, orando, como fez aqui, né, o José, agradecendo, pedindo a Deus a proteção e que seja feita a vontade dele, que se fosse o caso, não é? E a pessoa nem parou, foi embora e nunca mais vou ver na vida, né? E quantas coisas que a gente nem percebe, né, que isso acontece. Então, queridos amigos e amigas, é uma sensação difícil de explicar, né, José, que o pessoal que se expõe também nesse sentido, de que o Espiritismo é uma boa nova com Jesus, quando a gente aceita, mesmo que fosse em outro lugar, porque a gente volta para Ele. A gente cai, a gente se levanta, mas Ele está ali. Jesus está ali para nos acolher. A gente vai sentir medo, a gente vai falir materialmente, a gente vai brigar com a esposa, a gente vai brigar com os filhos, a gente vai voltar ao passado, como São Paulo, muitas vezes, querendo nos puxar, né, o cavalo rebelde para voltar. Mas a gente vai perceber que é melhor a luz. Né? E isso já é uma evolução. Isso já é um progresso. A gente não precisa ter medo. A gente não precisa carregar um fardo mais pesado do que os nossos ombros, porque o mundo está sob o controle de Deus, sob a supervisão de Jesus. Porque só Deus sabe a hora dessa mudança de paradigma de um mundo materialista e de fome, de miséria e de egoísmo para um mundo melhor. Ele está trabalhando e nós somos os trabalhadores da última hora. Eu achava que era para Deus que eu trabalhava. Mas eu trabalho para a minha própria liberdade, entende? Ajudando
a quem quer também, junto comigo e com os amigos, né, procurar um pouquinho mais de paz através desses sinais que são os sinais de Jesus. Antes da oração, então, quero agradecer a vocês, né? Nós vamos ter o passe daqui a pouco, para que a gente não se desconcentre. Então, vou deixar como conclusão esta ideia, né? A gente precisa estudar o Espiritismo, é estudando que a gente aprende, né? A fé raciocinada. Tem aqui uns recadinhos, né, que o pessoal pediu para dar, vou dar rapidamente para a gente seguir para o passe, então. Os palestrantes aqui e tal. As palestras são realizadas com base no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Isso é importante. O atendimento fraterno é um espaço onde as pessoas podem expor seus medos, é uma conversa, não é? Que se faz com alguém, um irmão, que é bom a gente abrir o coração às vezes, não é? Dividir. E conselho, se fosse bom, né? Era de graça, né? Não era de graça, mas ajuda, né? A conversa, né? A irmandade. Os passes é uma transfusão de energias, ou seja, ele é curativo, tudo é energia, então, conforme cada um, né? A necessidade de cada um, na hora do passe vai haver um remédio específico, né? Cada um recebe um diagnóstico específico de acordo com a sua necessidade, tanto física quanto espiritual, através do passe. Então é importante a gente confiar, mentalizar, receber humildemente. Não é invisível aparentemente, mas ele tem energia, tem luz, tem cor, né? Um médium vidente veria. O reiki é um complemento, né, de energias, mas é um outro tipo de tratamento de energias que o espiritismo tradicional não usa, só algumas casas. Mas aqui se usa, tá? E é gratuito. E é uma prática milenar de várias, né, origens, né, algumas mais próximas, outras mais distantes, mas é uma ciência também. Então, quando a gente faz o reiki, a gente também está recebendo ali uma cirurgia, né, que pede para frisar bem a diferença, né, teria que fazer um seminário mais amplo, mas não é a mesma coisa, né, o passe é uma coisa, o passe às vezes tem ali um irmãozinho espiritual, às vezes, né, tem a necessidade ali específica de pedir uma oração, uma energia mais profunda, e o reiki é uma outra fonte de energia, vamos dizer, só para ficar um pouquinho mais claro. É isso, né? Qualquer dúvida, né, consultem os universitários. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo ao nosso Deus Criador pela oportunidade da nossa reencarnação, que nós consigamos melhorar as nossas personalidades à medida que o tempo passa, mas nos amemos a ponto também de nos perdoarmos com amor, no sentido, Senhor, de nos darmos a oportunidade de recomeçar. Que os nossos erros não nos fechem na descrença, na dureza de coração e no medo, mas na certeza, Pai, de que Tu nos ama e por isso, por amor, nós queremos também dedicar esse momento de prece a todos aqueles que estão necessitados no plano espiritual, aqui nesse momento, que não puderam vir por razões diversas, e aqueles que estão nas irradiações, nas nossas mentes, nos nossos familiares, nos trabalhos, nos nossos lares, amigos ou que se fazem inimigos. Que seja feita Tua vontade sobre os nossos destinos, abençoa esta casa, os trabalhadores e os frequentadores, Senhor, que seja feita Tua vontade, que assim seja. Obrigado.